Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre arrays. O que é um array? Um array é basicamente uma lista com alguns elementos. E qual o problema que o array resolve? Vamos supor que eu precise guardar o nome de 5 estudantes. Como que a gente faz sem um array? A gente precisaria criar uma variável para cada estudante, né? Let estudante igual estudante 1 é igual a, e a gente faria a mesma coisa 5 vezes. Para o estudante 2, para o estudante 3, para o estudante 4 e para o estudante 5. Então a gente tem o estudante A, o estudante B, o estudante C, o D e o E. Até aqui tudo bem. Só que para imprimir esses valores já começa a ser um pouco mais complicado, porque olha, se eu quiser imprimir todos os estudantes, eu vou ter que chamar o console log 5 vezes também, porque a gente tem 5 estudantes. Então, se a gente fizer isso agora, tudo bem, está imprimindo A, B, C, D, E, que são os nomes dos nossos estudantes. E se eu quisesse adicionar mais um estudante agora, o estudante 6? Começa a ficar um pouco complicado, né? A gente vê que é uma coisa que é difícil quando a gente precisa adicionar um estudante a mais. É para isso que foi desenvolvido o loop, os arrays. Então, para facilitar esse tipo de coisa. Um array, tanto ele pode ter valores que são strings, quanto valores que são números. E mais para frente vocês vão ver que também pode ter até outros valores, objetos, funções e muito mais. Mas no nosso caso aqui, a gente vai definir um array chamado estudantes, que ele é igual a 2 colchetes, tá? O que são esses colchetes aqui? É basicamente para definir que vai ser uma lista, que é um array. Então, a gente coloca estudantes é igual a 2 colchetes, a gente pode dar um enter aqui no meio desses colchetes e começar a colocar os nomes dos nossos estudantes. A, B, C e D. Vamos colocar só 4 por enquanto. Vamos deixar os 5 para ficar o exemplo igual, né? Agora que a gente tem o nosso array, a gente já consegue usar um laço de repetição em cima desse array. Mas antes a gente precisa aprender uma coisinha sobre esse array. O que é? Se eu precisar saber quantos elementos tem dentro desse array, o que eu faço para contar sem eu precisar colocar um número fixo? Vamos lá. O array tem uma propriedade chamada length, que ela é o total de elementos que contém dentro do array. Se a gente der um console log nessa propriedade aqui agora, ó, vamos lá, console.length, excelente, tem 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu adicionar mais um elemento aqui, vamos ver, F, e imprimir esse código, excelente, tem 6 elementos. Agora a gente já consegue usar o for. Então a gente vem aqui, ó, for let i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que estudantes.length, né, que é o total do nosso array. Então a gente vai pegar o primeiro elemento do array, o segundo elemento, até o elemento número 6. O i mais, né, sempre lembrando que esse i é o nosso índice. E agora, para imprimir esses estudantes, a gente vai colocar o console log estudantes, coloca o colchete novamente e coloca o i aqui dentro. Já já eu vou explicar o que é esse izinho dentro do colchete e o que é esse colchete. Ó, agora a gente já imprimiu A, B, C, D, E, F. Tudo bem. Teria como a gente fazer isso sem o for? Teria. Mas a gente precisaria copiar código pra caramba, olha isso. Estudantes, 0. O que significa esses colchetes e esse 0 dentro? Isso aqui significa que a gente vai pegar a primeira posição da nossa lista, o primeiro elemento da nossa lista, que no caso aqui vai ser A. Os elementos do array sempre começam no número 0, tá? Então a gente vai pegar o 0, depois a gente vai pegar o 1, depois vai pegar o 2, o 3, o 4, o 5 e a gente tem... E é isso, né? Porque o total são 6, se a gente começou do 0, vai até o 5. E olha isso, fez exatamente a mesma coisa, mas a gente acabou com muito mais código. Então, usar o for é muito melhor nesse caso.
Por quê? O que está acontecendo aqui? Exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que de forma programática. A gente está pegando o total do nosso array, o total da nossa lista, está repetindo o console log, mudando somente a posição. Então a gente começa na posição 0, depois posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5 e 6. Tá? Perfeito, mas e se eu quiser adicionar um elemento nesse array? Como que eu faço? Tem uma funçãozinha que é estudantes.push, certo? Sempre que a gente quer adicionar um elemento no array, a gente chama esse ponto .push do nosso array. A gente vai colocar o string aqui e vai dizer A, B, C, D, E, F. Vamos colocar aqui um nome de verdade agora, Augusto, que é meu nome. Quando a gente fizer isso, eu adicionei Augusto dentro do array de estudantes. Só que eu ainda não imprimi ele, porque o nosso for ele rodou antes de eu adicionar o meu nome lá para a lista. Então vamos fazer o for duas vezes. Vamos ver o resultado disso aqui agora. Ó, ele imprimiu a primeira vez até o F e depois ele imprimiu de novo e já colocou Augusto, porque agora eu já tinha adicionado o Augusto, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou remover isso aqui e vou adicionar mais um nome aqui agora, ó, João. E vamos ver o que acontece. Ó, ele já imprimiu tudo bonitinho, Augusto e João. Tem mais uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode imprimir todo esse array como uma lista, usando uma funçãozinha chamada join. Então a gente tem, vamos tirar esse for aqui por enquanto. A gente pode fazer assim, ó, console.log. Aqui dentro a gente chama estudantes.join. O que é que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai pegar todos os elementos do array e vai juntar eles com alguma coisa que a gente passar aqui. Por exemplo, eu posso passar o i comercial e se a gente rodar esse código, vamos ver o resultado. Olha aqui, que louco. Ele colocou A, I, B, I, C. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma vírgula. A gente rodar o mesmo código de novo, trocando só pela vírgula. Olha como ele imprime. A, vírgula, B e assim vai. Então a gente conseguiu agora juntar todo esse array, transformar todo esse array em um string e imprimir. A gente pode fazer com for, se caso a gente precisar processar esses dados para alguma coisa. Se eu quiser procurar um estudante aqui, ó, vamos supor que eu quero procurar o estudante Augusto, eu posso vir e colocar estudantes igual a Augusto. Então agora a gente vai encontrar o estudante Augusto e vai imprimir aqui, ó, estudante Augusto encontrado na posição e vai colocar a posição do array. Vamos ver o que é que isso aqui imprime. Ó, ele está dizendo que o Augusto foi encontrado na posição 6. Tá correto, porque o F é a posição 5, lembra que começa do 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o Augusto foi o 6º e o João foi o 7º. Na posição. No total do array são 8 estudantes, tá? Então, perfeitinho. A gente acabou de aprender como transformar um array em um string usando o join. E a gente aprendeu também a iterar sobre o array, a usar um loop em cima de um array. Outra funçãozinha que eu vou mostrar é que a gente tem como também transformar um string em um array. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, let nome é igual a Augusto. E tem uma funçãozinha na string chamada split, certo? Que isso aqui ela vai quebrar toda a string. E a gente vai passar o que a gente usa para quebrar essa string. No meu caso aqui eu não vou passar nada. E o que ele vai fazer? Ele vai separar essa string letra a letra. Vamos ver o resultado disso aqui. Olha isso. Ele acabou de criar um array com o meu nome, separando A, U, G, U, S, T, O. Tá? E a gente consegue até fazer o quê? Vamos pegar, colocar isso aqui numa variável, let nome letras é igual a nome.split e as nossas
aspas sem nada dentro, que a gente quer quebrar por cada letra. E depois a gente pode fazer assim, ó, letras.join, usar aquilo que a gente acabou de aprender e separar por vírgula. Vamos ver o resultado disso. Olha que loucura. E se a gente não separar por nada? A gente remover essa vírgula aqui de dentro e deixar só as aspas. O que acontece? Volta a ser o nome Augusto. Então, a gente acabou de aprender como transformar uma string em um array, transformar essa string de volta em um array. A gente aprendeu o que é um array, aprendeu como colocar algum dado a mais dentro do array, aprendeu como pegar uma posição específica de um array. O que está faltando? Está faltando só um detalhezinho. Existe um negócio chamado array bidimensional, que é o quê? A gente pode ter um array que dentro dele, bidimensional, que dentro dele contém outro array, certo? Então a gente tem uma lista, que dentro dessa lista, cada elemento dessa lista é outra lista. Para que a gente usa isso? Vamos supor que a gente queira pegar aqui o estudante e a nota que ele tirou. Então o Augusto tirou nota 20, não existe, né, Augusto? Então o Augusto tirou 3, o João tirou 5 e a Maria tirou 8. Agora, se a gente tentar usar aquela funçãozinha de join, vai dar problema. Olha por quê? Porque esse é um array bidimensional. Vamos fazer mesmo assim. Programação é muito teste, a gente precisa testar muito e tentar fazer as coisas sozinhos, tá? Vamos lá, bidimensional.join e vamos passar aqui uma vírgula, ver o que acontece com isso aqui. Ó, ele está imprimindo aqui, mas fica difícil de ler, né? Porque ele só imprimiu esse vírgula Maria 8. Então, faltou uma vírgula aqui, gente. Mal minha. Então, vamos lá. Ó, agora ele está imprimindo, só que está tudo junto. Ele juntou, mas fica difícil de entender agora. A gente sabe porque a gente entende o que é. A gente sabe que o primeiro elemento é o nome e o segundo elemento é a nota que ele tirou. Mas vamos imprimir isso aqui de forma bonitinha usando for. Vamos lá. For, a condiçãozinha do nosso for, ele é um i que começa com 0, porque todo array começa com 0. E ele vai terminar, ele vai rodar enquanto a gente não tiver chegado no último elemento do nosso array. Enquanto o nosso i for menor do que o tamanho do nosso array e vai incrementar. Depois, se a gente chamar aqui dentro o bidimensional na posição do i, ou seja, a gente vai pegar isso, depois a gente vai pegar isso, depois a gente vai pegar isso. A gente vai pegar o array de dentro, a gente vai pegar a lista de dentro. E se eu der um join aqui, o que será que acontece? E colocar um traço. Vamos ver. Ó, agora ele colocou Augusto, traço 3, depois João, traço 5, depois Maria, traço 8. Tudo bem, perfeito. Por quê? Porque quando a gente está dando esse join aqui, esse join ele só está acontecendo nesses dois valores. Ele não está acontecendo no array como um todo. Porque a gente já está processando esse array grande, esse array de fora. Então, quando a gente coloca esse bidimensional i, na verdade, eu só tenho esses dados aqui. Eu não tenho os dados do array por completo, tá? Se a gente quisesse mostrar somente quem tirou acima de 7, o que era que a gente faria? A gente iria aqui, ó, se bidimensional na posição atual. Aí agora a gente vai pegar o valor da nossa segunda lista. Então, esse i aqui é para representar esse valor aqui como inteiro, tá? Então a gente tem toda essa segunda lista aqui, toda essa outra lista aqui e toda essa outra lista aqui. Quando eu definir esse segundo elemento, eu vou pegar o de dentro, eu vou pegar ou só o Augusto ou só a nota que ele tirou. Para mim pegar só o Augusto, ele é o primeiro elemento, então é o 0. Para mim pegar somente a nota, ele é o segundo elemento, então é o 1. Então a gente vai pegar a nota dele, e se a nota for maior ou igual a 7, a gente vai dizer quem é o nome dele. Como é que a gente diz quem é o nome? Vamos lá. Console log, bidimensional, coloquei os colchetes no i, né? Porque eu quero pegar a mesma posição, eu quero pegar essa lista aqui, ó. E agora,
eu vou pegar o primeiro elemento da lista, porque eu quero pegar o nome do usuário. Vamos testar se isso aqui funciona. E rodei, somente a Maria tirou acima de 7. Agora, se a gente alterar os valores, vamos colocar que o Augusto tirou 7 e que o João tirou 10. Vamos rodar isso aqui também. Agora todos tiraram acima de 7. Então tá perfeito, a nossa lógica está funcionando, o loop está funcionando, tá tudo certo, tá? Então a gente aprendeu agora sobre arrays. Se você quiser fazer um desafiozinho, eu te desafio a fazer o quê? Você vai criar um array e você vai pedir para o usuário, usando a função de prompt, para ele digitar um número, e sempre que ele digitar esse número, você continua adicionando ele no array. Se ele digitar sair, você para de adicionar esse número no array, e depois você vai fazer o quê? Você vai checar qual número é maior. Imagina como fazer isso. Eu já vou dar uma dica aqui, tá? O que você pode fazer? Se eu tivesse um array com números, e eu precisasse saber qual número é maior, eu poderia fazer o quê? Eu poderia criar uma variável aqui dizendo maior número. Ela começa com o quê? Com o primeiro número do array, tá? Porque a gente não sabe qual é o maior número. E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar esse loop, tá? Esse loop agora, ele é do tamanho dos números, né? O tamanho do nosso array de números. E você vai checar se o número atual, usando a posição i dentro dos números, né? É maior do que o maior número que a gente tem. Se for, você vai alterar a nossa variável maior número para o número atual. Aí você precisa colocar aqui dentro desse for quem é esse número atual, usando o que a gente acabou de aprender sobre arrays, tá? Lembrando que você vai ter que usar a posição do i, porque se você usar o número fixo, ele vai sempre pegar a mesma posição, tá? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por assistir. Eu estou fazendo esses vídeos um pouquinho mais curtos para explicar o tema específico. Nesse caso aqui é só array, tem outro só de loops. E se vocês estiverem gostando disso aqui, comenta aqui embaixo, fala o que vocês acharam, se está muito rápido, se está muito devagar, se vocês querem mais exemplos, tá? Muitíssimo obrigado por assistirem e é isso. Qualquer coisa, estou